E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje iremos fazer resoluções de algumas questões para o concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará do ano 2025. Esse é um concurso muito aguardado por muitos concurseiros. Muita gente quer ingressar na carreira militar e prefere ir para essa carreira voltada para a área de bombeiro, para a área de fogo, né? E muitas vezes tem uma grande dificuldade em Química que não é cobrado em outros vestibulares da área militar. Então, eu arrisco dizer a você, biologia, química são diferenciais para você que quer ingressar na carreira de Corpo de Bombeiros. Porque o pessoal que vem fazer essa prova normalmente estão estudando para concursos militares que não cobra física e química. Então, você tem que saber as outras áreas e se destacar em química e biologia, tá? Esse vai ser o seu diferencial. O curso, o concurso do Corpo de Bombeiro, ele vai ser executado pela banca FUNES. O cargo que a gente vai abordar aqui agora no vídeo é o cargo de soldado, e esse cargo é um cargo de nível médio, você não precisa de ter ensino superior. Temos a remuneração para quando você estiver no curso de formação de R$ 2.935, depois, quando você estiver formado, R$ 5.893. Um total de vaga de 450 imediatas. Então, esse pessoal que passa dentro das 450 vagas são imediatamente convocados e, posteriormente, um cadastro de reserva de 900 aprovados que podem ser chamados paulatinamente ao decorrer do passar dos anos, tá? Quando a gente fala de química no edital, temos muitos conteúdos, muitos. As diferentes possibilidades de ser abordado na prova é muito grande, porque são muitos conteúdos e cada conteúdo desse tem várias nuances, mas a gente sabe mais ou menos aqueles conteúdos que são mais abordados. Por exemplo, classificação periódica dos elementos. Tenho certeza que vai cair uma questão dessa. Classificação dos elementos em metais, não metais, sem metais, gases nobres. Também cai, porque são assuntos mais básicos. Propriedades periódicas também pode cair. Noção de radioatividade. Essa daqui, já vi provas cobrando ela, tá? Mas não tem a mesma recorrência do que os assuntos anteriores. Natureza das emissões radioativas também entra nessa questão de radioatividade. Fenômenos de fissão e fusão nuclear também é radioatividade. Risco de aplicações das reações nucleares também é radioatividade. Então veja quantos tópicos você tem que se resume à radioatividade. Então, é diferentes possibilidades que podem ser abordadas. Mas esse assunto aqui, ó, ligações químicas, que é ligação iônica, covalente e metálica, cai muito. Toda prova cai ligação química. Temos também o assunto de ligações intramoleculares e intermoleculares, que não é a ligação dentro de uma molécula, são interações que acontecem entre moléculas já formadas. Método de separação de mistura, também é um assunto que costuma cair bastante. Agora aqui, ó, gases, lei dos gases, termoquímica, são questões que não são muito cobradas, mas você não pode deixar de estudar nenhuma delas, tá? Mas se você tiver sem tempo, quiser arriscar ali no finalzinho da sua preparação, alguns conteúdos que você tem certeza que cai, eu estou te apontando aqui agora. Reações exotérmicas e endotérmicas também não é tão cobrado assim. Entalpia e entropia de energia livres também não é tão cobrado. Espontaneidade de uma reação também não. Noções de eletroquímica. Tem algumas provas que gostam de cobrar, a banca FGV, por exemplo, gosta de cobrar. Potenciais de oxidação e redução também cai bastante. Espontaneidade de uma reação de oxirredução não é tão cobrado assim. Pilhas cai, que entra aqui nessa questão de eletroquímica. Eletrólise também cai bastante. Corrosão, nem tanto, mas funções inorgânicas, que são os ácidos, bases, sais e óxidos, cai bastante, tá? E por fim, soluções, que é concentração comum e concentração molar. Vamos responder a partir de agora algumas questões que estão inseridas nesses tópicos que eu abordei, que sempre cai. Soluções, por exemplo, sempre cai. E talvez aqui sejam as questões desse edital que você possa ser que tenha maior dificuldade, porque vai envolver cálculos, tá? Mas se você entender o princípio, não tem o que temer, não tem o que ficar com receio de fazer essa prova na parte de Química. E se você tem dúvidas, fica aqui comigo. Aqui é o canal da Química, Química com Flávio, que vai te ajudar a ser aprovado aí no seu concurso dos seus sonhos, tá? Vamos embora, sem enrolações. Vamos para a nossa primeira questão. Essa é uma questão de balanceamento de equações químicas. Eu já te adianto o seguinte, eu não consegui encontrar questões de química voltada para o concurso de bombeiros da banca FUNES, que é a banca que vai fazer o seu certame. Então, eu peguei da banca FGV, tá? Que muita gente diz que é uma banca extremamente difícil, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Elevar o nível para que quando você venha fazer sua prova, você já está preparado, tá? Então, todas as questões que eu vou fazer aqui hoje
são da banca FGV, que eu já vi até um pessoal falando que se assemelha um pouco à banca FUNES, tá? Vamos lá. Essa primeira parte aqui, ó, é só para enrolar e você perder tempo lendo. O que importa é essa parte aqui, ó. A reação química não balanceada para esse fenômeno é descrita a seguir. Então aqui eu tenho uma reação química. Se você não sabe o que é uma reação química, eu vou te traduzir de uma forma bem fácil, tá? Tá vendo essa setinha aqui? Essa setinha aqui ela vai mostrar o seguinte, ó. Antes dessa seta, a gente vai chamar de reagente. Reagente. É aquilo que vai reagir. Por isso que o nome é reagente. Depois da seta, tudo isso que tem aqui depois da seta, ó, a gente chama de produto. Produto. Produto é o produto da reação. Alguma coisa reagiu e formou algo. Esse algo é o meu produto, tá? Quando ele diz que a minha equação não está balanceada, eu vou observar os coeficientes estequiométricos. Aí você se desespera, professor, não sei o que é coeficiente estequiométrico. Calma, calma, calma que eu vou te explicar agora. Coeficiente estequiométrico, a gente também chama de mol, né? Mas você que não é da área de química pode ficar confuso com esses termos. É um númerozinho que tem aqui na frente, ó. Aí você diz, professor, não tem nada aí na frente. Quando não tem nada, é porque existe um invisível aqui, ó. Aqui existe um. Aqui também existe um, aqui um, aqui um e aqui um, tá? Quando não tem nada é porque tem um ali na frente. Pronto, essa é a primeira coisa que eu vou te dizer. Outra coisa, esse número que está aqui na frente, ele multiplica esse númerozinho pequenininho que eu tenho aqui em cada átomo desse. Essas letrinhas aqui são os átomos, ó, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, porque você sabe que já tem um. Vamos supor que eu coloque um 2 aqui na frente. Esse 2 agora, ele multiplica tudo, ó. Então eu não vou ter apenas 3 carbonos, eu vou ter 6. Eu não vou ter apenas 5 hidrogênios, eu vou ter 10. Eu não vou ter apenas 3 nitrogênios, eu vou ter 6. E eu não vou ter apenas 9 oxigênios, eu vou ter 18. Então esse número que está aqui na frente, que é o coeficiente estequiométrico, ou número de mol, ele multiplica todos os índices. Esses numerozinhos pequenininhos aqui embaixo, a gente chama de índice, tá? O coeficiente estequiométrico multiplica os índices. Pronto. Sabendo disso, revisãozinha, para quem não lembra, eu tenho que agora pensar em números que eu coloco aqui na frente de forma que eu balanceie a minha equação. Balancear a minha equação, eu fazer com que eu tenha a mesma quantidade de átomo nos reagentes, que é antes da seta, sejam iguais a dos produtos, que é depois da minha seta. Como assim, professor? Observe aqui nesse nitrogênio, somente o nitrogênio nessa primeira molécula dos reagentes. Eu tenho 3 átomos de nitrogênio. No produto, você vai olhar o produto todo, tá? Eu só tenho nitrogênio aqui, ó. Eu tenho quantos átomos de nitrogênio? Só tenho 2. Então veja que está desbalanceado. O que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos também. A quantidade. É isso que eu vou ter que fazer. Pensar em números que eu coloco na frente para que minha equação seja balanceada. Então vamos lá. Vamos começar, pode ser pelo nitrogênio, já que a gente começou por ele, né? Eu tenho 3 aqui, aqui eu tenho 2. Eu posso fazer um chuveirinho que a gente chama, né? Eu coloco esse 3 aqui na frente e esse 2 aqui na frente, ó. Eu não posso colocar o 2 aqui. Tem que ser na frente, aqui no início da molécula, no coeficiente estequiométrico. Então eu vou colocar aqui um 3 e esse 2 aqui do nitrogênio eu vou colocar aqui na frente, ó. Pronto, então veja o seguinte. Ao fazer isso, eu balanceei os nitrogênios. Eu tenho 2 vezes 3, que dá 6 nitrogênios. 3 vezes 2 dá 6 nitrogênios. Então, meus nitrogênios estão balanceados. Vamos balancear agora o carbono. Veja, eu tenho 2 vezes 3 carbonos. Nos meus produtos, eu só tenho um carbono aqui, ó. Tá vendo? Você tem um carbono aqui. Se eu tenho 6 aqui na frente, eu tenho que ter 6 nos produtos também. Veja que aqui no carbono não tem nenhum número aqui embaixo. Quando não tem nada, porque ele representa 1. Então aqui eu tenho um carbono. Qual número que eu vou colocar aqui na frente? Que vezes 1 vai dar 6, que é aquilo que eu tenho nos meus reagentes. Veja aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. Eu tenho que ter 6 aqui. 6 vezes 1 dá 6, né? Pronto. Balanceei meus carbonos. Vamos para o próximo. Vamos balancear o hidrogênio agora. Hidrogênio, eu tenho 5 hidrogênios aqui e eu tenho 2 vezes 5, ó. Então eu tenho um total de 10 hidrogênios nos meus reagentes. Nos meus produtos tem que ter 10 também. Vamos pensar. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, ó. Se eu tenho 2, qual número que vezes 2 que vai dar 10? 5, né? Então eu coloco um 5 aqui na frente. Balanceei os hidrogênios também. Só falta agora eu balancear os oxigênios. Aí agora que você tem que prestar atenção para não errar. Veja só. Eu tenho quantos oxigênios
nos meus reagentes, eu tenho 9 multiplicado por 2, ó. Tenho 18 oxigênios. No meu produto, eu tenho que ter 18 oxigênios também, tá? Vamos verificar quantos é que eu tenho. Eu tenho oxigênio nessa molécula, e tenho oxigênio nessa molécula, e tenho oxigênio aqui no final. Nessa daqui, que eu já fiz o balanceamento, eu tenho um total de 12 oxigênios. 12, porque 6 vezes 2, 6 vezes 2 dá 12. Nessa outra aqui, eu tenho 5 vezes 1. Quando não tem nada aqui embaixo, é porque existe um invisível. Tenho 10. Perdão, eu tenho 5. Então, eu vou ter 12 mais 5. Só nessas duas moléculas aqui, ó, eu tenho um total de 17. Veja que eu tenho que ter 18. Aí você conta aqui e existe 1 vezes 2, que daria 2, né? Se você somar 17 mais 2, vai dar 19. Vai passar do que eu quero aqui na frente. Tá? Eu só quero 18. O que é que eu posso fazer? Qual número... Só está faltando 1 para completar 18. Se eu tenho 17, falta 1 para completar 18. Qual número que vezes 2 dá 1? Que é para somar com 17 e dá 18. Posso pensar em 0,5, né? 0,5 vezes 2 vai dar 1. Então, aqui eu completo os 18. Pronto. Esse é meu balanceamento. Só que, se você for somar esses valores aqui, ó, não vai bater na resposta, porque ele pede o seguinte, ele quer a soma dos menores inteiros que balanceiam corretamente essa equação. Eu tenho aqui tudo inteiro, eu tenho esse 0,5 aqui que não é inteiro, né? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar minha equação toda por 2, porque se eu multiplico por 2 0,5, ele vira 1, mas eu tenho que multiplicar tudo por 2, tá? Eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Deixa eu fazer mais bonitinho, dá 12. 5 vezes 2 dá 10. E 0,5 vezes 2 dá 1. Pronto. Agora eu vou fazer a soma. Ele quer a soma, ó. A soma disso daí. 4, 6, 12, 10 e 1. Eu tenho aqui 10, 12, 13. 13 sobe 1. Desce 3 aqui embaixo. 33 é a soma, letra E. Veja que é uma questão que, a princípio, não é tão difícil, né? Você tem que saber esses macetes. Lembrando também que essa questão foi tirada da FGV, que é uma banca que cobra um nível acima. Então, se você sabe responder FGV, vai ficar fácil para você fazer a banca Funesc, tá? Uma próxima questão. Essa questão daqui você não pode errar de forma alguma. É uma questão que cobra que cobra compostos orgânicos. Deixa eu ver aqui no edital. Ele não cobra funções orgânicas, né? Perdão. Então eu vou fazer essa questão aqui bem rapidinho, mas ele não cobra para vocês, tá? Vai que você vai fazer para outro concurso. Ele só quer saber qual a conversão que acontece do reagente para o produto. Eu tenho aqui em cima o OH, que é uma característica de um álcool. E aqui, ó, esse mesmo OH ele se torna essa função aqui, que a gente chama de cetona. Então ele se converteu em álcool para cetona. Resposta letra A, tá? Fiz essa bem rápido porque eu coloquei sem querer a questão. Esse assunto não vai ser cobrado para vocês, tá? Uma próxima questão. Essa daqui eu tenho certeza que esse assunto cai. Tenho certeza. É uma questão que vai falar sobre geometria molecular, sobre propriedades da molécula. E uma questão que pode parecer difícil se você não conhece. Mas veja só, o gás carbônico, que é o CO2, é o principal produto proveniente da queima completa dos compostos orgânicos. O aumento da concentração desse gás na atmosfera tem provocado uma série de desequilíbrios ambientais, além de afetar a saúde humana. A única informação que importa para mim até agora é o CO2. Levando em consideração a estrutura dessa molécula, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas. Então eu tenho que saber o que é que está correto aí. Ele mostra aqui embaixo o número atômico, para meio que você pensar que vai ter que fazer algum cálculo, algo do tipo assim, mas não precisa. É que você realmente precisa conhecer a molécula e formar a sua estrutura. O CO2, ele é dessa forma aqui, ó. Ele tem 4 elétrons na sua última camada. Porque como é que você sabe disso, professor? É a família da tabela periódica. A família indica pra gente quantos elétrons tem na última camada daquele átomo. E os átomos tendem a ter sempre 8 elétrons. Se ele tem 4 no carbono, ele vai tender a ter, ganhar mais 4 para ficar com 8. O oxigênio, por exemplo, que está ligado a ele, ele é da família 6. Então, ele tem 6 elétrons. Esses pontinhos que eu coloco aqui são os elétrons, tá? Outro oxigênio aqui, também com 6 elétrons. E eles vão se ligar. Se o oxigênio tem 6 elétrons, para ficar com 8, que eu disse a vocês que é o que eles querem, ele tem que fazer 2 ligações.
Então, ele vai ligar aqui, ó. Esse elétron aqui se liga com esse outro elétron, fazendo a ligação covalente. Aqui liga também, tá? Pronto. Talvez pode parecer extremamente difícil isso que eu estou te mostrando, porque possa ser que você não lembre disso do seu ensino médio, talvez você não viu, teve uma formação básica em química, uma formação muito fraca e você não lembra. A gente tem um curso de nivelamento em química, que alguns desses conteúdos estão sendo abordados lá. Tá? Se a demanda for alta, a gente pode preparar um curso para vocês, voltado realmente para o concurso, mas já está muito em cima. A gente vai preparar alguns aulões, tá? Vou pedir que vocês entrem no nosso grupo, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, que lá nesses aulões a gente vai abordar questões, vai responder questões com vocês, para vocês exercitarem a química que pode ser cobrada no concurso do Corpo de Bombeiros, tá? Vou fazer isso aqui de forma mais rápida, entendendo que você sabe mais ou menos o que eu estou fazendo. Aqui eu tenho um carbono com a dupla ligação com o oxigênio, e ele não tem elétrons livres no carbono. Como ele não tem elétrons livres no carbono, elétrons livres que eu falo são esses pontinhos sem fazer ligação, tá? Não sobra nada no carbono. A estrutura ela fica retinha. Aí a gente continua agora na questão. Possui geometria linear? Veja que está uma linha esse CO2. Se é uma linha, for uma estrutura reta, realmente a geometria ela é linear, como o nome sugere. Então aqui é verdadeiro. É formada por ligações covalentes entre carbono e oxigênio. Ligação covalente é uma ligação em que ela acontece entre ametal mais ametal. Aí você começa a pensar, meu Deus, professor, o que é isso? Ametal são elementos que estão à direita da tabela periódica. Eu tenho aqui a tabela periódica, mais ou menos assim, ó. Essa parte aqui, todinha aqui da direita, são os ametais, tá? O carbono está mais ou menos por aqui e o oxigênio está mais ou menos por aqui. Então, são dois ametais. Ametal mais ametal forma uma ligação covalente. E eu estou ligando aqui um carbono com oxigênio por meio de ligações covalentes. Então, está verdadeira a segunda afirmativa. Terceira afirmativa. É classificada como uma molécula polar. O que seria uma molécula polar? Existe uma escalazinha que a gente chama de von Klebrski pH. Quanto mais para a esquerda, mais eletronegativo. Cadê outra cor? Mais eletronegativo. O que significa eletronegativo? É a tendência que um átomo tem de puxar elétrons para próximo dele. Então, se eu tivesse aqui uma ligação somente, um átomo somente carbono e oxigênio, por exemplo. Olha o oxigênio onde está e olha o carbono onde está. O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono. Então, ele puxa os elétrons do carbono para próximo dele. O oxigênio puxa o elétron do carbono para próximo dele. Quando ele puxa, é como se formasse uma deformação aqui na nuvem, tendo mais elétrons, Ezinho de elétrons aqui, ó, próximo do oxigênio, tá? A gente forma um polo negativo, que é a carga dos elétrons, e o carbono um polo positivo, porque ele perdeu elétrons para o oxigênio. Isso é uma polaridade. Só que a gente consegue resolver isso também através de vetores em uma molécula. Por exemplo, na ligação entre carbono e oxigênio, eu sei que o oxigênio é mais eletronegativo. Então, eu faço uma setinha para o lado do oxigênio. No outro lado aqui, eu também tenho o oxigênio puxando elétrons do carbono, tá? Eu tenho agora setas opostas. Quando eu tenho setas opostas, esses vetores se cancelam. Vetores opostos se cancelam ou vetores frontais, tá? Qualquer outro vetor não se cancela. Se for oposto ou frontal, a molécula não tem polo. Ela é uma molécula que a gente chama de apolar. Apolar, tá? Ele disse aqui que era uma molécula polar. Então, não pode ser verdadeira essa terceira afirmativa. Nossa resposta vai ser letra E, apenas 1 e 2. Tranquilo? Vamos para mais uma. Essa daqui é uma questão que vai parecer um pouco difícil, mas não é. É uma questão bem simples, que você, com o tempo, com prática, você consegue pegar ela bem, tá? Vamos ler essa daqui. Essa aqui é uma questão de cálculo agora. Um método utilizado para determinar a concentração de ozônio, de O3, no ar, é passar uma amostra de ar por um borbulhador. Perdão. Contendo solução aquosa de iodeto de sódio. Então, aqui eu tenho ozônio, que eu estou passando uma solução aquosa de iodeto de sódio. Veja aqui o iodeto de sódio aquoso. É aquoso porque está misturado com água. Veja que eu tenho água aqui logo do lado. Água líquida, tá? A reação química ocorre descrita a seguir. Então, aqui eu tenho uma reação. Ao passar uma amostra de ar por um borbulhador,
verificou-se o consumo de 1,5 miligramas de iodeto de sódio. A massa de ozônio em miligramas presente nessa amostra é de... Parece muito difícil. Essa é uma questão clássica de estequiometria. Tenho certeza que você já viu esse nome alguma vez na sua vida e você achava que era a coisa mais difícil do mundo, mas não é. Na estequiometria, você tem que primeiro olhar se sua equação está balanceada, que foi aquele que a gente fez lá na primeira questão. Como é que eu identifico isso daí? Ó? Veja que ele já mostrou aqui na frente coeficientes estequiométricos, diferente de 1. Muitas vezes as questões, quando balanceiam, elas ficam com coeficientes diferentes de 1. Então, você já tem ali esses numerozinhos, você já sabe que está balanceada. Ou você pode conferir, né, se realmente está balanceada. Por exemplo, eu tenho 3 oxigênios aqui nessa molécula e tenho mais um aqui nos reagentes. No produto eu tenho 2 aqui, e aqui eu tenho 2 que multiplicam um oxigênio. Tenho 4, assim como eu tenho 4 também nos reagentes. Então você pode testar aí para ver que está balanceado, que realmente está, ok? Próximo passo na estequiometria é você identificar quais são as duas espécies que está sendo falada na sua questão. Veja que eu tenho um monte de moléculas aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas na minha reação, mas só me importa 2. Você tem que descobrir qual é essas duas, tá? Ele está falando aqui embaixo, ó. Verificou-se um consumo de 1,5 mg de iodeto de sódio. É esse cara aqui que ele está falando. E a partir dessa massa, ele quer saber o seguinte, ó. A massa de ozônio em miligramas presente nessa amostra era de... É esse outro cara que você está querendo saber. Então, vou anotar aqui do lado. Eu tenho O3 e eu tenho também 2 mol de NaI, iodeto de sódio. São apenas esses dois caras que me importam. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular qual a massa de ozônio. Ozônio é esse cara aqui, ó, o O3, tá? Qual a massa, vou colocar aqui, miligramas, porque ele quer saber a massa em miligramas de O3. Como é que eu vou fazer isso? A partir do consumo de 1,5 miligramas de iodeto de sódio. 1,5 miligramas de iodeto de sódio, tá? É como se eu estivesse dizendo assim, ó. Eu tenho 1,5 miligramas de iodeto de sódio e esse cara reage com quantos gramas de ozônio? É isso que eu quero saber. Como é que eu vou descobrir esse valor agora? Eu vou utilizar o que minha equação está me dizendo. Eu sei que eu tenho aqui na frente 1 mol de O3 e aqui eu tenho 2 mols de iodeto de sódio, tá? Eu posso utilizar as massas para fazer isso. Se eu estou trabalhando com massa, é importante que eu trabalhe com massa daquilo que eu realmente conheço. Como assim, professor? A minha equação, ela mostra para mim aquilo que realmente acontece na prática. Se eu tenho... Veja que eu tenho 3 átomos de oxigênio. Cada um átomo desse aqui embaixo está mostrando, ó, grama por mol. Cada um átomo desse de oxigênio tem 16 gramas. Então, eu tenho 16 gramas. Se eu tenho 3 átomos de oxigênio, vou multiplicar 16 por 3. 16 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. A massa de ozônio aqui, ó, é 48 gramas, tá? Veja que aqui está em grama, ó, grama por mol. Nesse caso aqui, não vai ser necessário converter de grama para miligrama, nada do tipo. Você pode utilizar miligrama embaixo e grama em cima com tranquilidade, tá? Vamos continuar. Quanto 48 gramas reage com iodeto de sódio? Eu vou utilizar o que tem aqui na minha questão. Agora eu tenho a molécula de NaI, que é o que a gente chama de massa molar, né? Isso daqui que eu estou fazendo. Ó, eu tenho o sódio com 23 gramas e tenho o iodo com 127 gramas. Então, eu vou somar 23 do sódio mais 127 aqui do iodo. Vou fazer aqui ao lado, ó, 127 mais 23. Aqui vai dar 10, sobe 1, vai dar 5 e desce 1. Então, eu tenho 150 gramas de iodeto de sódio. Só que aqui você tem que se atentar ao seguinte: se você é um estudante que está fazendo aquilo básico do básico do básico, você não vai se atentar que você tem esse 2 aqui na frente grandão. Lembra que eu disse que esse 2 multiplica tudo que tem aqui? Isso também funciona para a massa. Então, eu vou multiplicar esse 150 por 2 também, porque eu tenho 2 mols. Se eu tivesse 3 aqui, multiplicaria por 3, tá? Isso aqui vai ser igual a 300 gramas. Pronto, montei meu esquema. Voltando ao que foi que eu fiz para explicar de novo, né? Eu calculei a massa molar do O3, que é 48 gramas, e eu sei que 48 gramas reage com 300 gramas de iodeto de sódio. Eu tenho que descobrir agora quanto de O3 reage com 1,5 miligramas, tá? Como é que eu faço isso? Regrinha de 3, para não complicar a nossa vida. Meio pelos extremos. Miligramas
de oxigênio, vou ter que colocar assim, oxigênio, miligramas, vai ser igual. Eu vou ter que 48 multiplicar 1,5, 48 vezes 1,5. Vou ter que colocar as unidades, ó, 48 gramas vezes 1,5 miligramas. A gente não precisa converter, tá? Dividido por 300 gramas. Que quem está multiplicando a incógnita passa dividindo, tá? Aqui eu vou cortar, ó, grama por grama, minha resposta já vai ser em miligramas. Então, eu vou fazer aqui, ó. A massa em miligramas de oxigênio vai ser igual 48 vezes 1,5. 48 vezes 1,5. 5 vezes 4 dá 40. Uma dica para você, ó. Sempre que você multiplica um número por 5, você coloca a metade dele, que nesse caso a metade de 4 é 8, e aumenta um zero, tá? Ou uma vírgula. Você pode pensar que deu 4 e aumenta uma vírgula, que vai ter um zero no meio, tá? Então aqui embaixo vai ser 40, aqui é 4, 0 e sobre 4. 4 vezes 5, mesma coisa, metade de 4, 2. A vírgula está aqui, eu vi uma vírgula para frente, então aqui tem um 0, dá 20. 4 vezes 4, 20, com mais 4 que subiu, dá 24. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 12, e aqui vai subir 1, vai dar 7. Pronto. Então dá 720 miligramas dividido por 300, tá? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou cortar esse 0 com esse 0 e minha divisão vai ser apenas 72 por 30. A massa de oxigênio vai ser igual. 72 dividido por 30 não dá para dividir. O que eu faço? Eu acrescento um 0 aqui na frente e coloco 0, na minha resposta. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quantos 30 eu tenho 720? Eu acho que se eu fizesse o cálculo com 300 aqui, seria mais fácil do que fazer esse corte aqui, tá? Vamos lá. Quantos 300 eu tenho 720? Eu tenho 2. Esse 2 vai dar 600, né? 300 vezes 2 dá 600, então sobra aqui 120. 120 vai dar para mim... Eu acho que eu esqueci de colocar uma vírgula aqui em cima, que é 72, essa vírgula aqui, ó, no cálculo anterior. Então, aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter 72 dividido por 300. Não dá para dividir, coloco um zero aqui no final, então eu desço um zero para aqui para baixo. Aqui eu vou ter agora 720 dividido por 300, agora vai dar certo. 300 vezes 2 dá 600. Então, aqui eu tenho 2, dá 600. Para 720 sobra 120, tá? 120 não dá para dividir por 300. Eu coloco mais um zero aqui e agora eu sei que dá. Eu tenho 4 vezes 300 e 1.200, tá? Então aqui dá 0,24. 0,24 miligramas é a minha resposta, tá? Letra A aqui em cima. Pronto. Então veja que o que pode confundir é os artifícios matemáticos, tá bom? Estequiometria parece ser difícil, mas não é coisa de outro mundo. Vamos para a nossa última questão, que é uma questão que essa daqui sim pode te pegar, que é uma questão que vai envolver agora cálculos de concentração, tá? O estudante que não está preparado não faz uma questão como essa. Vamos lá. O carbonato de sódio é uma matéria-prima bastante utilizada na fabricação do papel, vidro, sabão e detergente. Só está contextualizando. Sendo normalmente comercializado em sua forma deca-hidratada. Esse nome deca aqui significa 10, hidratada significa água. Por isso que a gente tem isso aqui, ó. 10 vezes H2O, tá? A massa desse sal em gramas, aqui já é o comando da questão. Ele quer saber qual é a massa desse sal em gramas necessária ao preparo de 250 ml de uma solução aquosa com concentração de 0,10 mol por litro. É aproximadamente igual a. Então veja que é uma questão que ele te dá concentração, te dá um volume e quer saber uma massa. Como é que eu faço isso? A fórmula de concentração é isso daqui, ó. Concentração é igual ao número de mols, vou colocar aqui do lado. Concentração. Nesse caso aqui em questão é concentração molar, porque existe concentração comum, tá? Esse Czinho aqui, ó. Aqui eu tenho número de mol, e aqui embaixo eu tenho o volume. Aí, quando eu tenho concentração molar, atente-se que o volume tem que ser em litros, tá? Então, veja que eu tenho aqui 250 ml. Eu vou ter que converter esse valor para litros.
Só que aqui você se pergunta, eu não tenho massa em lugar nenhum, professor. Ele quer descobrir massa. Ele quer descobrir massa. Aí existe uma outra fórmula, que é o número de mol é igual a massa sobre massa molar. Você tem duas alternativas. Você utiliza essa primeira equação aqui, descobre mol, depois você coloca na fórmula de mol e descobre essa massa aqui em cima. Porque essa massa molar você sabe. É só calcular a massa molar disso daqui tudinho. Ou você pode utilizar a junção dessas duas equações, que ficaria assim, ó. Concentração vai ser igual a massa sobre massa molar vezes o volume. A gente vai fazer assim porque vai dar o valor direto, tá? Para que você não fique achando que é uma coisa muito difícil. Vamos lá. Concentração eu tenho, que é 0,10 mol. 0,10 mol por litro. Tá? Vou colocar aqui mol por litro. Pronto. Vai ser igual a massa, que é o que eu quero descobrir, dividido pela massa molar vezes o volume. Vamos descobrir quanto é a massa molar. A massa molar desse composto todo aqui, ó. Eu tenho Na2CO3 vezes 10 vezes a molécula de água. 10 vezes a molécula de água. Vamos lá. O sódio tem a massa 23. Se eu tenho dois sódios aqui, os dois juntos vão dar 46. Somado com a massa do CO3. Cada carbono é 12. E os oxigênios são 16. Se eu tenho 3 oxigênios, os 3 oxigênios vai ser 16 vezes 3. Aqui vai dar 18, aqui sobe 1 dá 48. 48 mais 12, que é a massa daquele carbono. Aqui vai dar 10, sobe 1, dá 60. Então a massa do CO3 é 60. Isso daqui vai ser somado com a massa da água 10 vezes. Água, H2O. Hidrogênio é 1, como eu tenho 2 hidrogênios, aqui vai dar 2 gramas. Tá aqui o hidrogênio. O oxigênio é 16, então eu vou somar isso aqui com 16. Dá 18. Se eu tenho 10 vezes 18, isso aqui vai dar 180. Então aqui eu vou somar 180. A soma dessas massas aqui é o que eu chamo de massa molecular, tá? Vou somar. 180 mais 60 mais 46. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 12, 18. Sobe 1, 286. Então, essa massa aqui, ó, é 286 gramas por mol, tá? Vezes o volume. O volume tem que ser em litro, tá bom? Se eu tenho 250 ml, para transformar em litro, é só dividir por 1000. Deixa eu apagar isso aqui. 250 ml para litro é só voltar a casa a vírgula 3 vezes. Estou dividindo por 1000. 1, 2, 3. Isso aqui vai ser igual a 0,25 litros. Tranquilo? Multiplicado por 0,25 litros. Então, agora eu vou ter o seguinte. Ó, vou montar meu esquema aqui. Vou multiplicar isso aqui meio pelos extremos. M vai ser igual a 0,10. Deixa eu fazer logo aquela outra multiplicação, né? 0,10 vezes esse valor daqui. 285 vezes 0,25 vai ser igual. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 8 dá 40, com mais 2, 42, sobre 4. 5 vezes 2 dá 10, com mais 4, 14. 14. Vou fazer outra parte. 2 vezes 5 dá 10, sobre 1. 2 vezes 8 dá 16, então aqui vai dar 17, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E aqui eu tenho 0, 0 e 0. 5, 2, 4 com 7 dá 11, sobe 1, aqui dá 7 e tem 0 no final. Eu tenho duas casas decimais. Então aqui vai ser 0,10 vezes 71. Vou até colocar as unidades. Mol por litro a menos 1. Esse menos 1 é como se ele estivesse aqui embaixo. Ó, por litro, tá? Multiplicado por esse valor que eu acabei de calcular ali. 71,25 gramas por mol e litro. Litro vai estar aqui em cima, né? Vezes litro. Então, eu vou cortar esse litro com esse litro, mol com mol, sobra a minha resposta em gramas, tá? Perdão, em miligramas, porque eu não converti lá em cima. Na verdade, vai ser em gramas mesmo, né? Vamos lá. Agora eu vou precisar multiplicar 0,10 por 71,25. 71,25. Vamos lá. 71,25 vezes 0,10. Aqui vai dar 0,000
1,5, 5, 1,2, 2, 1,11, 1,7, 7. Aí eu tenho 0, 0, 0 e 0. 0, 5, 2, 1, 7 e 0. Eu tenho 4 casas decimais. Então vai dar aqui, 7,1. Tá? 7,1, 2, 5 é a minha resposta. Tranquilo? Na verdade, ele não pede se é miligrama, se é em grama, né? Então já está a resposta aqui em grama já. Pronto. Deu 7,21, aproximadamente igual a 7,2 gramas. Resposta, letra C. Então veja que é uma questão que envolve cálculo. Você tem que ter conhecimento químico para conseguir fazer essa questão com tranquilidade. Reforço novamente. Essa questão é a questão da FGV, que cobra um nível acima. Se você sabe fazer FGV, você faz qualquer outra banca. É considerada a banca mais difícil do mundo dos concursos é o FGV, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham se assustado com essas questões. A gente tem um grupo que está sendo formado agora, aqui na descrição, para que a gente ajude vocês, faça lives e vocês participem junto com a gente dessa preparação para o concurso do Corpo de Bombeiros do Ceará. A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!